Olá. Desta vez nós vamos a falar sobre limites indeterminados, né? O cálculo de limites indeterminados usando a derivada, né? As famosas regras de L'Hopital e Bernoulli, né? Bom, veja que o nome do um dos homenageados dessa regra, né? Parece que é hospital, né? Hospital, né? Mas na verdade ele também tem um pouco controvérsia, né? Tem alguns autores que escrevem L traço, H, O, surpreso, e tiram o S, l'hôpital. Mas a pronúncia em francês se chama l'hôpital, certo? Então, eu fui aqui à fonte, né, de francês, geralmente se escreve com S, né? Hospital. Mas tem muitos autores que escrevem sem S, então isso aí não é problema, né? Porém, tem a pronúncia, né? A pronúncia é l'hôpital. Então, essas seriam as regras do l'hôpital e Bernoulli, né? Geralmente a regra se conhece como l'hôpital, mas faz alguns anos atrás, né, se homenageou também a Bernoulli, porque se descobriu também que ele, de fato, também trabalhava usando a derivada para calcular limites. Ok? Então, veja, nós vamos a estudar algumas indeterminações. Lembremos que nós tínhamos alguns problemas quando estudamos limites, né? Quando ainda não sabíamos derivadas. Algumas vezes era fácil encontrar usando produtos notáveis, ou algumas entidades trigonométricas, né? Ou racionalização, alguma coisa assim. E conseguíamos. Agora, em poder da derivada, nós temos uma ferramenta poderosa que vai facilitar de bom tamanho o cálculo dos limites indeterminados. Simplesmente usar a derivada e resolve, certo? Então, a regra de L'Hopital, ele se vai usar só em dois casos. Que tipo de indeterminações, né? Quando temos indeterminações de zero por zero e de infinito por infinito. Mas nós temos outros tipos de indeterminações. Por exemplo, a gente não sabe fazer infinito menos infinito. Nós sabemos que é uma determinação, mas aí não podemos usar a regra do L'Hopital. A gente tem que readequar esse tipo de indeterminações para qualquer uma, ou zero por zero ou infinito por infinito. Também temos as famosas indeterminações, por exemplo, 1 elevado a infinito, ou alguma coisa que tende para 1 elevado a infinito, ou alguma coisa que tende para 0 elevado a 0, por exemplo, né? Ou alguma coisa que tende para infinito elevado a 0, por exemplo, né? Ou alguma coisa que tende para 0 vezes infinito, ou outro que tende para infinito, né? Então, para todas outras indeterminações que não sejam o caso de 0 por 0, infinito por infinito, a gente tem que transformar de tal forma que seja possível usar a L'Hopital em determinação de 0 por 0, infinito por infinito, né? Nós vamos a ver esses casos, todos eles, né? Então, vamos a começar com os mais fáceis. Então, vejamos. Bom, primeiro, né? Vamos estudar em determinações de 0 por 0 e infinito por infinito, tá certo? Conforme já foi estudado anteriormente, quando nós queremos calcular o limite desse quociente que está aqui, né? O limite desse quociente era igual que era o limite do numerador, f de x, dividido pelo limite de g de x, né? Desde que ambas funções possuam limite e também exigimos que o limite do denominador, né, seja diferente de zero. Ok? Nesse caso, nós temos a regra do limite. Vamos a formalizar essa observação, né? Agora vamos a considerar funções f de x, g de x, duas funções definidas no intervalo real, i, certo? Esses limites da razão que tem, ela não está definindo quando, por exemplo, é o limite da função que está no denominador, g é igual a zero, certo? E c, ele pode pertencer ao intervalo c ou não, certo? Veja que se a função f de x tende para um número, vamos chamar beta, né? Diferente de z, quando x tende para z, e o limite do denominador, ou seja, de x tende para zero, quando x tende para c, né? Então, nós vimos que esse limite que está aqui, ele tende para infinito. Por quê? Veja aqui. No numerador é um limite que tende para um número diferente de zero, e o denominador é um limite que tende para zero. Portanto, o limite vai para infinito. Pode ser mais ou menos infinito, né? Dependendo do sinal de beta. Ok? Nesse caso também assim. E também daqui podemos o seguinte, né? Se, por exemplo, f de x tende para zero, quando x tende para z,
E o limite de g de x é diferente de zero. Portanto, o limite de f de x sobre g de x é igual a zero. Certo? Esses casos também sabemos, né? Tá. Então, veja, o que acontece agora quando as duas funções, tanto f, aqui, tanto o f como g, tendem para zero. Tá certo? Ou seja, o limite da função f de x é igual a zero quando x tende x tende para z, e o limite da função g de x, quando x tende para z, é igual a zero, né? Nesse caso, nós dizemos que temos uma indeterminação, né? Zero por zero. Tá certo? Mas, zero por zero, né? E também vocês observam o quê, né? Pode acontecer também que, seguindo as mesmas observações feitas aqui acima, né? Podemos ter também que o limite da função f de x tenda para infinito, tal como a função g de x tende para infinito quando x tende para z. Nesse caso aqui, nós dizemos que temos uma indeterminação infinito por infinito, certo? Zero por zero, infinito por infinito. A gente vai abordar primeiro indeterminação zero por zero. Vamos escrever então a primeira regra do L'Hopital, Bernoulli. Que diz aqui, né? Sejam f e g duas funções definidas no intervalo i, né? Contínuas no intervalo aqui. Esse intervalo aqui está aqui é pequeno, tá vendo aqui? C, vírgula C mais H. O H é suficientemente pequeno, certo? E vamos exigir que sejam diferenciáveis no intervalo aberto. E também vamos exigir que existam as derivadas da função f e a função g. Tá certo? Ambas existem no ponto C. E vamos também exigir que a derivada de g em C seja diferente de zero. E observamos que as duas funções, tanto f como g, eles se vão anular no ponto zero. Certo? Até aqui são todas as nossas hipóteses. Quais são as hipóteses, né? A função f e a função g, eles se anulam no ponto C. A segunda hipótese, né? As funções f e g são diferenciáveis no ponto C. E a exigência é que a derivada de g no ponto C seja diferente de zero, né? Então, hipótese. Se existe o limite, veja aqui. Aqui o limite do quê? Da razão da derivada do numerador sobre a derivada do denominador, certo? Se existe esse limite quando x tende para z, então vai existir o limite da razão de f de x com g de x quando x tende para z. Além de existir, nós temos essa igualdade, que é o limite da razão de f de x com g de x quando x tende para z é igual ao limite da razão das derivadas. Aqui, no numerador f' de x, no denominador g' de x, certo? Quando x tende para z. Tudo bem? Ficou claro o enunciado do teorema, pessoal? Ficou assim. Vejam aqui, não façam confusão. Eu vejo que alguns alunos fazem qual a confusão aqui? Vamos ver aqui. Ou possível. Aqui, quando vão aplicar a regra do L'Hopital, por exemplo, aqui, eles acham que é a derivada de f de x sobre g de x pega a derivada, que é diferente. Se você pega a derivada de f de x sobre g de x, aí você vai ter a regra da divisão, e a derivada não vai ser essa. O que diz a regra do L'Hopital é que você vai derivar o numerador e o vai dividir pela derivada do denominador e calcular o limite. Como esse limite existe, então, existe esse limite que está aqui. Ok? Rapidamente vamos a provar esse teorema, que é fácil, né? Existe esse limite que está aqui, por hipótese, certo? Dizemos que esse limite existe. Só um minutinho, vamos a marcar aqui. Existe esse limite aqui. E também, portanto, a derivada da função g vai ser diferente de zero no intervalo. Esse que está aqui. Ok? O que temos aqui? Nós queremos calcular esse limite que está aqui que nos interessa, né? O limite da razão de f de x com g de x. Então, veja aqui. Vamos a partir daqui. E aqui você tem aqui. Por hipótese, f de c é igual a g de c e são iguais a zero. Certo? O que dizíamos aqui? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, né? F de c é igual a g de c e as duas são iguais a zero. Então, aqui não alterou nada, tá vendo aqui? Porque aqui você está fazendo o quê? F de x menos zero sobre g de x menos zero. Tá certo? Você está escrevendo zero como fosse f de c no numerador e zero como fosse g de c no denominador. Ok? E agora, o que você vai fazer aqui? Vamos a dividir tudo por x menos c. Por x menos c, tanto numerador como denominador. Certo?
E aqui, quando você toma o limite, né? O que acontece com essa expressão aqui? Esse limite aqui vai ser igual, na verdade, a derivada de f' de c, e aqui vai ficar a derivada de g de c. Ou escrevendo em forma de limite, vai ser isso que está aqui. Certo? Porque aqui, quando você desenvolve aqui, vai ser o quê? O limite de x, quando tende a c, da derivada f de x, sobre o limite de g' de x, quando x tende a c. Ou seja, vai ser f' de c sobre g' de c. Ok? Por isso, então, quando vamos a calcular indeterminação de 0 por 0, basta calcular o limite da razão das derivadas. Tá certo? Isso aí vai ajudar muito as contas. E muito, o trabalho que nós tínhamos para calcular vários limites indeterminados 0 por 0, né? Agora simplesmente vamos usar a derivada. Tá certo? Aqui cabe uma pequena observação. Pode acontecer aqui que novamente nós tenhamos uma determinação. Na última igualdade, pode acontecer que tenhamos alguma determinação, de novo, né? Pode acontecer que a derivada de EF no ponto C seja igual a zero. E pode acontecer que a derivada de G no ponto C também seja igual a zero. Então, aqui, novamente, temos uma intervenção 0 por 0. E aí, como que fica? A gente pode aplicar novamente a regra do L'Hopital a essa razão aqui das derivadas. Isso que diz aqui, né? Se eu, no caso, veja aqui, a derivada de f em c é igual à derivada de g em c, são iguais a zero, aí novamente temos uma determinação 0 por 0, né? Então, aí vamos aplicar novamente a regra do L'Hopital a essa razão que está aqui. Tá certo? Veja aqui. Esse aqui vai ser igual, usando a primeira vez, né? Era igual à razão das primeiras derivadas. Mas aqui temos uma determinação. Aí novamente aplicamos o L'Hopital. Aplica o L'Hopital, está vendo aqui? Seria a derivada segunda, tá aqui. E aqui no a derivada segunda. Se permanecer novamente, que pode acontecer, né? Aí aplica novamente. Obviamente, não, esse processo não é infinito. Em algum momento vai parar. Tá certo? Então, a regra do L'Hopital pode ser repetido várias vezes, pode ser usado. Ok? Então, agora feita essa observação, vamos considerar alguns exemplos. Vamos calcular o limite da seguinte função. Veja, qual é a função, né? Limite quando x tende para zero. A função é o quê? Seno de x vezes exponencial de x menos 5 de x, certo? Sobre 4x ao quadrado mais 7x. Uma inspeção rápida que observamos. Quando x tende para zero ou x é igual a zero, observam que o numerador aqui é zero. Concorda? Só o numerador é zero. O numerador é zero, porque seno de zero dá zero. Apesar que exponencial de x dá 1, né? Mas aqui tem 0 vezes 1, dá 0. E, obviamente, 5x também é 0. E o denominador também é 0, né? Por que é 0? Porque todos os termos têm potência de x, certo? Nós temos uma indeterminação 0 por 0, né? E é fácil ver que tanto o numerador, função numerador como função denominador são funções diferenciáveis, né? Então, eles satisfazem todas as condições da primeira regra do L'Hopital Bernoulli. Ok? O que diz a regra do L'Hopital Bernoulli? Então, o limite dessa razão, vejamos que f de x para nós vai ser o quê? O numerador, né? Aqui. E g de x vai ser o denominador, certo? Então, nós queremos calcular, na verdade, esse limite que está aqui. Pela regra do L'Hopital Bernoulli, diz aqui o quê? Esse limite vai ser igual ao quê? A razão da derivada, você vai derivar o numerador, certo? Vamos derivar o numerador e divide pela derivada do denominador. Então, vamos lá, então. A derivada do numerador, f' de x, né? Deriva. Aqui, veja, aqui tem um produto. Primeira vez, produto aqui. Vamos derivar o produto. Vai fazer o quê? A derivada de seno, dá cosseno de x, vezes exponencial de x, está aqui. Mais seno de x vezes a derivada exponencial, que é a mesma, está aqui. E menos a derivada de 5x, que na verdade daria 5, está aqui. Ok? Sobre a derivada do denominador. O denominador está aqui. Quando deriva essa expressão que está aqui, vai dar 8x, e a derivada de 7x dá 7. Então tem aqui a derivada. E aqui observamos que já não temos mais indeterminação. E agora vamos a simplesmente, como não temos mais indeterminação, valor numérico. Vai trocar x por 0, onde houver, né? Aqui, por exemplo, né?
Quando x é igual a zero, que tem o cosseno de zero dá 1. Ok? Exponencial de zero dá 1. Então, esse primeiro fator que está aqui vai ser 1. O segundo fator vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque seno de zero, né? Então, esse aqui, zero já. Então, aqui você tem 1 menos 5, menos 4, certo? Então, no numerador já temos menos 4. E no denominador, aqui vai dar zero, porque 8x tende para zero, né? E aqui tem 7. Então, a resposta vai ser menos 4, 7. Veja que se a gente não teria a regra do L'Hopital aqui, seria muito, muito complicado calcular esse limite. A gente poderia calcular esse limite, né, usando uma série de potências. Aí um assunto ainda que vocês, não sei se vão a ver em sua formação ou não, né? Talvez em cálculo 2, você vai estudar série de potências. Então, série de potências ou a fórmula de Taylor, ele também pode ser usado para resolver limites, mas esse é um assunto mais próximo. Então, vejam aqui que usando a regra do L'Hopital, facilitou demais as contas desse limite. Concordam? Alguma dúvida? Não, professor. Tudo bom? Todo mundo concorda com o Carlos? Camila, Cauê, Lucas, sempre tranquilo? Tá ok. Então vamos agora no nosso próximo limite, né? Bem, calcule o limite da seguinte função. Ah, esse aqui já tá certo esse aqui. Calcule o limite da seguinte função. Qual é a função, né? Seno de x vezes exponencial de 2x menos x sobre 5x ao quadrado mais x ao cubo, né? E x tende para zero, ok? De novo, uma inspeção rápida. Observamos que o numerador, esse numerador aqui, não é só o numerador. Vamos ver se consigo escrever. Tá, só o numerador. Ele tende para zero, né? Por quê? Quando x tende para zero, o seno de zero dá zero. Então, o primeiro aqui, fator dá zero. E menos zero. Dá zero. E o denominador, ele também tende para zero, né? Quando x tende para zero, 5x ao quadrado tende para zero e x ao cubo também tende para zero. Então, temos uma determinação zero por zero, né? E as funções, tanto numerador como denominador, são diferenciáveis. Ok? Então, estamos, de novo, com as hipóteses da regra do L'Hopital. Aqui temos a função f de x, vai ser o numerador, como eu disse aqui, e a função g de x vai ser o denominador. Ok? E aqui eu escrevi a segunda derivada. Por que escrevi a segunda derivada? Porque vou ter que usar a regra do L'Hopital duas vezes. Como vamos observar, né? Tá, então, veja aqui. Nós queremos calcular esse limite que está aqui, né? Onde f de x é o numerador e g de x é o denominador. Então, usamos a regra do L'Hopital a primeira vez. Deriva, né? Vamos a derivar ao numerador e derivar o denominador. Quando derivamos o numerador, está aqui. Aqui temos a regra do produto, aqui. Primeiro, derivamos. Seria a derivada do primeiro fator, a derivada de seno dá cosseno de x. Vezes exponencial de 2x, está aqui. Mais seno de x, está aqui. Vezes a derivada exponencial de 2x. Que quando você deriva, vai ser a derivada, vai ser a mesma, está vendo aqui? Exponencial de 2x. E vezes a derivada de 2x. A derivada de 2x é 2. Você está aqui. Ok? E menos a derivada de x, que dá 1. Por isso que fica menos 1 aqui. E no denominador, né? Quando deriva, vai ficar o quê? A derivada de 5x ao quadrado, isso que está aqui. A derivada de 5x ao quadrado vai ser 10x. Está aqui. E a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Ok? Vamos observar agora se ainda permanece a indeterminação. Quando x tende para zero, veja o que acontece aqui. Esse primeiro fator que está aqui vai ser igual a 1. Porque cosseno de zero dá 1. Exponencial de zero dá 1. Então, aqui tem 1. Certo? Aqui, o segundo fator aqui vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque o seno de zero dá zero. Certo? E aqui tem menos 1. Então, nós temos aqui 1 e menos 1 dá zero. E no denominador, quando x é zero, aqui tem zero também. E aqui também dá zero. Então, veja que temos novamente indeterminação 0 por 0, né? Então, o que dizia a observação? Vamos a usar novamente a regra do L'Hopital agora para esse caso que está aqui. Tá certo? Esse aqui, então, esse aqui vai ser igual ao quê? A limite da razão das segundas derivadas, né? A segunda derivada do numerador com relação à segunda derivada do denominador. Então, vamos a derivar agora o numerador. Aqui. Vamos a derivar primeiro
essa expressão que está aqui, ok? A derivada de cosseno de x vezes exponencial de x, vamos a arreglar el producto. Derivada do cosseno é menos seno de x vezes exponencial de 2x, ok? Mais cosseno de x, está aqui, vezes a derivada exponencial de 2x, que vai ser a mesma, vezes a derivada de 2x, que dá 2, está aqui. Certo? Então, essa aqui, a derivada dessa aqui. Analogamente, vamos derivar essa expressão que está aqui. Aqui, veja que tem o 2 multiplicando aqui, né? Okay? Então, vai ser 2. Então, derivada de seno dá cosseno. Aqui, vezes exponencial de 2x. Ok? Aqui tem 2. 2 vezes seno de x vai estar aqui. Vezes a derivada exponencial de 2x dá ela mesma. E vezes 2. Então, por isso deu 4 aqui. E a derivada de 1 dá 0. Ok? E no denominador, quando deriva mais uma vez, derivada de x dá 10. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Ok? E agora, vamos ver se não tem. O denominador já não tende para zero. Tá certo? O denominador, quando x tende para zero, vai dar 10. Então já não temos mais indeterminação. Então agora vamos fazer o valor numérico, né? Vamos a trocar x por zero onde houver. Aqui, esse termo que está aqui vai ser zero. Por quê? Porque seno de zero é zero, né? Esse termo que está aqui vai ser 2 vezes cosseno de zero dá 1. Exponencial de 2x também dá 1. Então, quando x vai para zero, né? Então, esse termo que está aqui vai ser 2. Vamos aguardar, né? Esse termo que está aqui também vai ser 2. Esse aqui. Ok? 2 mais 2, 4. E esse último termo vai ser 0, porque aqui tem seno de 0 dá 0. Então, temos 4 no numerador, certo? E 10 no denominador. 4 décimos. Terá metade, depois vai ficar 2 quintos. Ok? Esse limite vai ser igual a 2 quintos. Agora eu vou passar aqui para o chat, se tem alguma dúvida. Se ficou claro. Carlos sabe que está falando por todos, né? Então, e aí, Carlos? Por, Camila, não sei, por Lucas. todos eu não sei, mas, por exemplo, se eu fizer a primeira ou a Hum, segunda derivada e o denominador já não for mais zero, uhum. eu O já posso. numerador ou o denominador, qualquer um deles. Qualquer um deles eu já sai da Qualquer um deles indeterminação, né? acaba. Por Beleza. exemplo, vamos aqui, a que você tocou esse tema, né? Vamos supor que o numerador tende para zero e o denominador não tende para zero. Tá certo? Então, o limite é igual a zero. Vamos supor que o numerador não tende para zero. No entanto, o denominador tende para zero. Ali é infinito. Pode ser mais ou menos infinito. Depende do sinal do numerador. Basta que um deles não seja zero, né? Entendi. Ok. Mas também não pode ser infinito o denominador. Aí também teria outra indeterminação, né? Aí Mas, seria infinito sobre infinito. tudo bem, pessoal? Mas aí também teria zero, né? Porque seria zero vezes 1 sobre infinito, que na verdade seria zero, dá zero. Mas esse caso dá para resolver depois. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir para frente? Podemos derivar na lousa. Se vocês ficam calados, aí fica difícil para mim, né? Vamos para frente? Tudo bom. Tá tranquilo, então, né? Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, vamos a enunciar a segunda regra do L'Hopital. ¿Qué dice la segunda regla del hospital? Vean que la segunda regla del hospital es para determinación de infinito por infinito. Aquí tengo la función f y g, dos funciones continuas y derivables en unos puntos x diferentes de c. O sea, en una vizinhança de c, ¿no? Y observa que o límite da função f e da função g é igual a infinito quando x tende para c, ou quando x tende para c. Aqui esse infinito pode acontecer que, por exemplo, f de x tenda para mais infinito e g de x tenda para menos infinito. Isso aí não interessa, porque o sinal você pode colocar fora do limite. Importante que pode entender para mais ou menos infinito. Isso aí não faz nenhuma diferença para aplicar a regra, né? Tá. Além do mais, observa que a derivada de g não se anula numa vizinhança do ponto c. Tá certo? Então, se esse limite aqui existe, qual o limite? Da razão da derivada. Está vendo que a derivada é f' de x e g' de x sobre, né? Existem. Então, vai existir também o limite da razão de f de x com g de x. Tá certo? Veja que aqui nós temos indeterminação infinito por infinito, né? Portanto, quando nós queremos calcular o limite de f de x
com relação a g de x, quando x tende para c, vai ser a mesma coisa que calcular o limite da derivada de f sobre a derivada de g. Obviamente, quando a indeterminação é infinito por infinito. Ok? A mesma observação que nós fizemos para a indeterminação 0 por 0 pode ser aplicada aqui. Ou seja, se aqui, por exemplo, nós tivéssemos aqui, continuasse a indeterminação infinito por infinito, ou seja, a derivada de f, quando x tende a c, tende para infinito, e a derivada de g, quando x tende para c, é infinito, nós podemos aplicar novamente a regra do L'Hopital aqui, tal como foi o caso para a indeterminação 0 por 0. Ok? Então, vamos calcular então os limites aqui. Agora já aqui vem uns limites um pouco complicados de fazer sem uso da derivada. Vejamos aqui, nós queremos calcular o limite de qual função? Logaritmo neperiano de x sobre x elevado a alfa. Vejam que alfa, por hipótese, é um número positivo, né? E x tende para mais infinito. Ok? Aqui, obviamente, tem que ter muito cuidado o x tender para mais infinito, porque x não pode tender para infinito. Quando tende para infinito, significa que vai para mais ou menos infinito, né? Depende do caso. Por quê? Porque o logaritmo neperiano de x, ele está definido só para x maiores que zero. Ok? Para x maiores que zero. Tudo bem? Elas são diferenciáveis, tudo bem. Então, vamos lá. Então, temos o limite quando x tende para infinito. Uma expressão rápida, observamos que o logaritmo de x, quando x tende para mais infinito, ele tende para mais infinito. Conforme foi visto mais ou menos na aula de matemática básica, né? De funções elementares. E também a função potência, x elevado a alfa, ele também tende para infinito quando x tende para mais infinito, né? Porque o expoente é positivo, certo? Então, nós temos aqui indeterminação infinito por infinito. Vamos aplicar a regra do L'Hopital. Que diz a regra do L'Hopital, né? É o limite quando x tende mais infinito. E o limite da razão, vamos a derivar o logaritmo neperiano de x e x elevado a alfa, tá vendo? Estamos derivando. A derivada de ln de x é o quê? É 1 sobre x. Aqui. A derivada de x alfa, elevado a alfa, vai ser igual a que alfa vezes x alfa menos 1. Ok? Então, veja que 1x sobre esse aqui vai ficar aqui 1 sobre alfa, x alfa. Ok? Porque esse x que está aqui, ele multiplica x alfa menos 1. Por isso vai ficar x alfa. Um alfa é constante, você escreve fora do limite. Vai ficar um alfa vezes limite de 1 sobre x alfa. Mas x elevado a alfa, ele tende para infinito. Mas como está no denominador, portanto, tende para zero. Ok? Ficou claro esse exemplo? Por que deu zero? Tá, então vamos para a próxima. No caso, porque o denominador também tende a zero? Não, infinito. Ah. Ah, no caso, então, eu só saio da determinação no numerador, no caso. Não, pode ser. Não, determinados são os dois, né? Porque, veja aqui. Aqui tem o limite do qual? 1 sobre alfa vezes x alfa, não é? Aqui. Então, veja aqui. 1 sobre alfa, você vai escrever fora do limite. Ok? Coloca 1 sobre alfa fora do limite. O que ficou, então? Ficou 1 sobre alfa vezes limite de 1 sobre x alfa. X elevado a alfa, né? O numerador é 1, constante. Não tanto o denominador, ele tende para mais infinito. Porque x elevado a alfa, ele tende para mais infinito quando x tende para mais infinito. Ou seja, você vai ter uma expressão 1 sobre alguma coisa que tende para infinito. Portanto, esse limite vai ser zero. Entendi. Certo? E zero multiplicado por qualquer número dá zero, né? Agora vamos a usar calcular o seguinte limite, né? Veja que nós queremos calcular o limite quando x tende para infinito do quê? Da exponencial de x sobre x elevado a n. Obviamente aqui não está escrito, mas n é um número natural, certo? Imaginem n qualquer número natural. Pode ser 1000, 2000, 3000, 1 milhão, 4 trilhões, qualquer número que você possa imaginar, né? N natural, certo? Veja que a função exponencial, ela também tende para infinito quando x tende para mais infinito, né? E a função potência, aqui, ela também tende para infinito quando x tende para mais infinito. Ok? Então, estamos dentro das hipóteses da segunda regra do L'Hopital Bernoulli. Então, veja aqui,
que vamos fazer aqui? Aplica a primeira vez no L'Hopital. A derivada da função exponencial é a mesma. A derivada de x de n, x elevado a n é igual que n x n menos 1. Veja, o que acontece com a função exponencial? Não interessa quantas vezes você vai derivar, a derivada vai ser a mesma. A função vai ser a mesma, né? Certo? No entanto, o que acontece com a função potência? Quando você vai derivando, você vai diminuindo o grau. Por exemplo, se vamos supor que se n é igual a 8, só para um exemplo, né? Quando você deriva, vai ser igual que 8 vezes x elevado a 7. Tá vendo? Diminuiu um grau. Então, para você diminuir todo o grau do polinômio, né? Você vai ter que derivar 8 vezes. Como aqui o n é um número natural, que você não sabe, como eu falei, esse n pode representar 1000, pode ser 2000, 4000, o que você quiser, né? Então, para você eliminar o grau de função potência, você vai ter que derivar tantas vezes seja preciso. Então, como aqui tem expoente n, então você vai derivar n vezes. Só que quando você deriva, por que você vai derivar aqui? Porque veja aqui, no, usando a regra do L'Hopital aqui nessa vez que está aqui, novamente nós temos uma indeterminação, porque esse aqui vai para infinito e aqui o denominador também vai para infinito. Por isso que aplica mais uma vez. E continua aplicando. Vai continuar aplicando até você eliminar o grau do xn, que vai aplicar, deriva n vezes. Quando deriva n vezes, o que vai acontecer com o numerador? Vejam que é a mesma função. Porque decíamos que a função exponencial e elevado a x é a única função cuja derivada é a mesma. Não interessa quantas vezes você vai derivar, a derivada é a mesma, né? E aqui vai ficar n fatorial. Por que fica n fatorial, né? Porque quando você deriva n vezes, vai ficar o quê? N vezes xn menos 1, deriva mais uma vez. Vai ficar n vezes n menos 1, x elevado a n menos 2. Mais uma vez, vai ficar n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes x elevado a n menos 3. E assim vai derivando, então vai ficar o quê, né? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, menos 4, e até chegar a 1, tá certo? Seria o fatorial. O fatorial é um número grande, tão grande dependendo do n, né? Mas não é infinito. Portanto, quando x tende para infinito, o número já tende para infinito, tá vendo aqui? O número tende para infinito, e aqui o n fatorial é um número grande. Veja que quem tende para infinito não é n, é o x, tá certo? O n pode ser o grande que você quiser, mas o exponencial de x ele tende para infinito. Portanto, você tem uma expressão que tende para infinito dividido por um número grande. Ele continua infinito. E isso aqui faz pensar o quê, né? Que a função exponencial, ela cresce no infinito muito, muito mais rápido que a função potência. Por isso que falam crescimento exponencial, né? Em alguns casos, para dizer que o crescimento é grande, né? Obviamente, se você inverte aqui a razão, né? Você quer calcular o limite quando x tende para infinito de xn sobre e exponencial de x, obviamente o limite vai ser zero, né? Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Sim, professor, ficou claro. Vamos considerar o último exemplo, então, né? Para terminar aqui. Veja, aqui tem aqui uma pegadinha. Geralmente eu costumava colocar esse tipo de exercício nos cursos, nas provas, nos cursos presenciais, né? E acreditem que a maioria errava nesse aqui, né? Vejam aqui. Não tudo, é só para dizer o seguinte, né? Que não tudo em determinação 0 por 0 ou infinito por infinito resolve-se com a regra do L'Hopital. Esse aqui é um pequeno exemplo, né? Então, a regra do L'Hopital não é uma varinha mágica que vai resolver todos em determinação de 0 por 0 ou infinito por infinito. É o caso aqui. Vejamos aqui, né? Quando x tende para infinito, o que acontece com o numerador? Já vimos que a função exponencial, ela tende para infinito, não é? Quando x tende para infinito. A função seno, a função seno, na verdade, ela não está determinada quando x tende para infinito. Certo? Nós sabemos que a função seno, ela é limitada. Limitada por quais números? 1 por cima e menos 1 por baixo. Ou seja, a função seno não pode ser maior que 1 nem menor que menos 1. Então, seja qual for o ângulo ou o valor de x, a função zero não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1. Então, em princípio, aqui não, quando x tem, não existe um limite de seno de x.
E aqui no denominador, quando x tende para infinito, obviamente isso aqui vai para infinito, e aqui tem uma coisa que é limitada, né? Por 1 e menos 1. No entanto, podemos dizer que o numerador tende para mais infinito e o denominador tende também para mais infinito. Indeterminação. Ok? Aí vamos aplicar a regra do L'Hopital. Então, se aplica a regra do L'Hopital, o que acontece, né? Esse vai ser o limite dessa expressão que está aqui. O limite do numerador, aliás, a derivada, vai ficar exponencial de x, a mesma. E a derivada de seno, o cosseno de x. E aqui, calcula o limite. Aqui vai ficar 1, derivada de x, derivada de seno, cosseno de x. Esse limite não existe, né? Por que não existe, decíamos, né? Porque quando x tende para infinito, você pode encontrar vários números, de tal forma que o cosseno seja igual a 1, o cosseno seja igual a menos 1, o cosseno seja igual a 0, seja igual a 1 meio ou 1 quarto. Portanto, não existe o limite. Então, a gente não pode calcular esse limite que está aqui. Difícil de dizer. Tá certo? Não podemos usar, porque no infinito não existe cosseno de infinito. Você não sabe qual é o valor do cosseno de infinito. Então, mas, a gente que sabe, né? Nós vimos no exemplo passado, que a função exponencial, ele cresce muito, muito mais rápido que a função potência. Ou, se você quer ver de outra forma, né? Que aqui tem a função potência, que é um caso particular x, né? Sobre a função exponencial, quando x tende para infinito, é igual a 0. Certo? Aqui. Nesse caso aqui. Veja aqui. Aqui é o caso particular quando n igual a 1, né? Então, esse limite é igual a 0. Tá certo? E o limite de seno de x sobre exponencial de x é igual a 0. Aqui esse limite sí existe. Por que existe? Tem um teorema que diz o seguinte, né? Se você tem uma função infinitesimal, que diz que quando ela tende para 0, o limite é igual a 0, né? E você tem uma função que é limitada, que é o caso da função 0, né? Aí você faz o limite desse produto, o limite do produto do qual produto? Função limitada e função que tende para 0. Portanto, o limite vai ser 0, que é o caso aqui. Então, o que vamos fazer? Aqui não podemos resolver usando o L'Hopital. Então, o que vamos fazer aqui? Aqui vamos a dividir todo por exponencial de x. Certo? Divide o numerador por exponencial de x e divide o denominador por exponencial de x. Tal como está feito aqui. Vendo aqui? Quando divide o numerador por exponencial de x, o que vai ficar? Aqui vai ficar 1 sobre seno de x sobre exponencial de x. Divide no denominador, vai ficar x exponencial de x, e aqui seno de x sobre x. E aqui você vai usar o limite. O limite no numerador, aqui nós temos 1, constante. O limite no próximo termo do numerador, esse limite vai ser 0, como já vimos aqui. Aqui, o primeiro limite do denominador, esse aqui vai dar 0. E aqui esse limite aqui também vai dar 0. Tá certo? Então, tem aqui o limite no número que é igual a 1 sobre alguma coisa que tende para 0. Portanto, vai para mais infinito. Ok? E com isso nós terminamos nossa videoaula de hoje. Só um minuto.